Tá parecendo um show eleitoreiro. Porque não há uma pergunta contundente para realmente incriminar o cara. Qual é a direção do processo? O Senado não há um mecanismo legal. Aí eles ficam, vamos acabar com o processo, destrói tudo. Então é o que? Anarquia? Eduardo Tagliaferro, um ex-assessor de Alexandre de Moraes, entregou ao Senado supostas provas de que existia uma estrutura no TSE e STF para perseguir pessoas de direita. Segundo ele, os alvos acusados de desinformação e fake news eram indicados por estudantes de universidades federais, compadre, quem diria, hein? Militantes de esquerda e até mesmo pelo segurança particular de Moraes. Tagliaferro diz ainda que, ao menos uma vez, Moraes deu ordem para a Polícia Federal iniciar uma busca na casa de possíveis golpistas, sem nenhuma prova ou indício, e adulterou as datas de inquérito para justificar suas ações. Bom, senhores, muita informação, muita denúncia aí, que eu tenho certeza que não surpreende nenhum dos senhores que nos assiste, né? Mas, para ficar melhor aí a nossa interação e cobrir essa matéria, temos aí vídeo do próprio, né? Tagliaferro falando. Vamos ouvir, mano, volta. O material utilizado, né, com forma de perseguição. Então, essa linha que divide os trabalhos realizados ali é bem clara e bem evidente. Pode pegar todo o grupo do Tribunal Superior Eleitoral, do qual chegavam as denúncias, e ver que não existe sequer uma denúncia para monitorar, para fazer relatório, para relatar de qualquer pessoa pertencente ao grupo político esquerdo. Todos, 100% foram de direitas. Inclusive, esse foi o motivo pelo qual, um dos motivos, tem um outro que é muito mais grave que esse, que me despertou a atenção porque algo estava errado. Quer dizer que o alvo era espectro político de direita. O alvo dessa turma aqui, nesse gabinete paralelo, nesse tribunal secreto, é caçar pessoas de direita. Confere? Confiro e desafio Alexandre de Moraes a trazer o grupo, que acredito que ele deve ter apagado, e mostrar que nesse grupo, que em todos os pedidos, inclusive todos os e-mails que eu enviei oficiais para o Supremo Tribunal Federal, que existam ali qualquer tipo de pesquisa, de investigação, seja como quiserem enquadrar isso, referente ao espectro da esquerda. Não existe. Se você aceitaria uma cariação com Alexandre de Moraes, caso ele tenha realmente essa coragem de enfrentá-lo, se você aceita uma cariação com ele? Seria o meu maior prazer nesta vida, poder estar de frente com ele e falar tudo o que eu tenho aqui, que ele sabe que no dia 15 de dezembro de 2024 ele teve acesso ao meu WhatsApp. Óbvio que ele não teve acesso aos empresários porque não estava no meu WhatsApp, estava no meu computador, mas seria um prazer imenso poder estar de frente com ele e levar tudo isso e ver qual seria a reação dele. Desde já, coloco aqui público a todos os senadores, deputados e a todo o país, me coloco à disposição de toda e qualquer comissão, de toda e qualquer CPI. Eu faço questão de estar presente. Óbvio que se eu estiver vivo ou solto, porque morto ou preso, infelizmente eu não vou ter como participar. Mas aproveito também para dizer que o material será encaminhado a essa digna comissão, será encaminhado a todos aqueles que querem, em prol do Brasil, promover a liberdade de expressão, tirar das garras de Alexandre de Moraes todo esse poder que é absurdo. Bom, senhores, resta saber o que os senhores, né, senadores, políticos brasileiros vão fazer com essa informação. Miquéias, qual é a sua análise? Por favor, quero te ouvir. Ô Glauber, a primeira coisa que a gente tem que prestar atenção aí é a quantidade de detalhes que o Tagliaferro traz. A gente fez um resumo aí de 8 horas de depoimento dele na Comissão de Segurança Pública. Nós trouxemos aqui 5, 6 minutos de fala dele, mas ele falou durante 8 horas aos senadores. E durante essas 8 horas ele foi apresentando toda uma construção de como as coisas aconteciam dentro do TSE e dentro do STF, que simultaneamente estavam sendo coordenados pelo Alexandre de Moraes, como presidente do TSE, do Tribunal Superior Eleitoral, e como um dos membros ali do Supremo Tribunal Federal. E segundo o Tagliaferro, ele utilizava o TSE ou o STF conforme fosse mais conveniente,
Porque, vejam, o TSE não é um órgão com atribuição criminal fora do aspecto eleitoral. Mas existia uma utilidade no TSE pelo acesso ao GestBio, que é a fonte de informação biométrica dos eleitores brasileiros. Então, o que acontecia, segundo o Tagliaferro e segundo provas que ele enviou agora para o Senado brasileiro, e que ele disse também já estar na mão das autoridades americanas, essas mesmas provas, o que o Alexandre de Moraes fazia era, por não conseguir, à época, colaboração da Polícia Federal para esse tipo de processo, que tinha um caráter mais político, mais opinativo, digamos assim, ele utilizava o TSE para, nas palavras do Tagliaferro, furar toda a burocracia, porque não dava para esperar toda a burocracia. Só que o problema é que os alvos já eram pré-definidos. O Alexandre de Moraes, não só Alexandre de Moraes, mas como estudantes de universidades federais, membros de ONGs, jornalistas, até mesmo segurança particular do Alexandre de Moraes, enviava no grupo, olha, vê esse cara aqui, olha essa publicação desse cara, olha esse. E aí a função do Eduardo Tagliaferro era confirmar que existia aquele material, salvar, compilar e enviava. E aí o juiz Ayrton Vieira e outros juízes e assessores do Alexandre de Moraes que formavam uma prova ali para qualquer inquérito, para bloqueio, coisa do tipo das redes sociais daquelas pessoas que estavam sendo investigadas. A grande questão que surge e piora, né, é que além dessa coisa de o Alexandre de Moraes falar eu quero punir esse cara, me dê um motivo, nós tivemos um relato dele de pelo menos um caso onde o Alexandre de Moraes burlou todo o processo. Porque ele nem procurou a prova primeiro para depois punir, depois tomar alguma ação. Ele primeiro mandou a Polícia Federal ir na casa de alguns empresários, que supostamente um grupo de WhatsApp estariam ali planejando um golpe. A Polícia Federal foi lá e fez uma busca e apreensão. Questionado pela imprensa, Alexandre de Moraes pede ao juiz Ayrton Vieira que fizesse uma justificativa para comprovar a necessidade daquela operação. E o juiz Ayrton Vieira, segundo o Tagliaferro, não tinha ali o conhecimento necessário de informática para desenvolver o documento e pede ao juiz do Tagliaferro e ainda fala, olha, não conta para o ministro não. O Tagliaferro começa a auxiliar e percebe que a lógica que estava sendo feita ali era de projetar como se o que foi apreendido durante a busca e apreensão já tivesse vindo de uma investigação anterior. E aí o Tagliaferro faz esse documento, só que ele salva as hashes, não só desse documento, mas de vários outros que ele vai desenvolvendo e vai salvando isso. E depois, quando ele vê, aquele documento impresso com uma data de quase uma semana antes, como se aquele documento tivesse sido feito muito antes das operações. Só que é o que o Eduardo Tagliaferro diz que fez aí? Que ele, percebendo todas essas ilegalidades, ele começou a juntar provas ao ponto de, com medo do que pudesse acontecer com ele começou a dormir na rua, dentro do carro dele, em uma rua distante da casa dele, com o computador onde ele salvava as provas. Para que, caso tivesse uma busca e apreensão da Polícia Federal, eles não encontrassem o acervo que ele estava fazendo ali de provas. Hoje o Eduardo Tagliaferro está em outro país, a princípio na Itália, mas ele não deixa isso muito claro, e está tentando aí colaborar com as autoridades, tanto do Brasil quanto dos Estados Unidos, contra o Alexandre de Moraes. Bom, excelente, Miquéias. O Miquéias deu aí um baita de um contexto, um resumo pra gente, mas tem uma segunda parte do Tagliaferro e depois eu vou ouvir o Carcará. Mano, Walter, por favor, vamos ouvir. Pessoa que não conhece nada, que fique bem claro. Trata-se de uma manipulação, né, uma criação de uma investigação que nunca existiu, colocada anterior à data da busca e apreensão, justamente para justificar que essa busca e apreensão não se deu somente com base numa matéria jornalística produzida pelo Amado, do Metrópolis, e sim, fraudulentamente, com base em uma investigação que nunca existiu. Tá? Se os senhores pegarem e olharem a divulgação, as matérias que saíram na imprensa, do dia que ele tirou o sigilo desse processo e ele apresentou as provas dizendo que tinha uma investigação preliminar, vocês vão ver todo esse material que eu apresentei, inclusive os mapas mentais. Ele não tem como negar, Então é isso, a fraude, né? A mentira contada em um processo fora da sua fase. Isso faz com que o processo seja
totalmente inválido, que ele não tenha qualquer tipo de segurança jurídica, que ele seja invalidado. E eu volto a reforçar aqui, se ele fez isso nesse, que por infortúnio, por azar dele, o Ayrton Vieira acabou me confidenciando, me passando por não saber fazer e precisou dos meus apoios, dos meus auxílios informáticos, se esse chegou até mim, imagina quantos outros que não chegaram até mim. Porque todos os processos dentro do gabinete de Alexandre de Moraes são processos físicos, inclusive o meu, o que eu respondo. Ele só libera o que é de interesse dele. Ele manipula, ele faz aquele gabinete um grande jogo de xadrez, aonde os processos não estão com ele e ele está jogando com as pessoas, dando checkmate assim, como se fosse uma pecinha de xadrez. Tagliaferro, então, para minha sogra lá do interior entender de uma forma bem simples, ele mandou fazer uma operação sem nenhum tipo de processo contra essas pessoas e depois, para justificar esta operação ilegal, ele mandou criar um processo fake para dizer que o que ele tinha sido feito tinha veracidade, sendo que esse processo fake foi colocado com uma data anterior do que realmente teria acontecido. É isso em linhas gerais? Exatamente isso. Bom, seria um processo paralelo, né? Um processo off, né? Para depois vir o processo com as provas. Carcará. O que é isso, Carcará? Defina isso que está acontecendo no Brasil. Por favor, quero te ouvir sua análise. O Glauber, isso aí é uma técnica de tomada do poder. O que é isso? Não importa o que você falar ou fazer, o que importa é o que nós escolhemos já como decisão de julgamento. É isso que está notando. Ou seja, eu falei, nós estamos numa guerra revolucionária em pleno 2025. Onde um modelo político e de arquitetura partidária quer assumir o poder, não importa o método. Eu tenho até algumas coisas aqui para o que é o juiz em si, quais são as características de um juiz ou de um oficial general, de um juiz, de uma autoridade pública. Moral, ela tem que ter moral. Para ter moral, ela tem que ter toda uma linha de progressão até chegar no topo máximo ilibada. Não ter nenhum arranhão na carreira dela, nenhuma forma escusa como ela chegou ao poder. Muitos desses juízes aí que estão no STF eram amigos do Lula, amigo não sei de quem, veio não sei de onde, indicado não sei de quem, outro era chefe de sindicato, presidente de sindicato, advogado de sindicato, coisa desse tipo. Então, cara, a nossa Suprema Corte está virando aberração, infelizmente é isso. E não adianta você disfarçar, e não tem nada a ver com o lado A ou o lado B, isso é fato. E tem gente que está vibrando com isso, como se isso fosse bom para a nossa nação. Em 2025, a nação, um grupo de países que está jogado a escanteio. Está jogado, nós estamos jogados. Aí vamos lá. Imparcialidade. Tem vídeo do Flávio Dino chamando o Bolsonaro de... Não é porque eu estou falando Bolsonaro, porque o Bolsonaro está sendo julgado de filho do demônio, que ele é o demônio. Cara, como é que um cara desse vai ser juiz e vai julgar uma pessoa que ele tem nojo da pessoa e ele se mostra... ferozmente contra a pessoa e tem ódio declarado. Então não existe justiça. E nisso, e não tem quem recorrer às autoridades que pode fazer alguma coisa, que seria o comando militar se reunir, senhor, vamos dar um tempo aí, vamos acertar a casa. Não se manifestam, isso que é a realidade. Os comandos militares desistiram de defender a nação nesse modelo de democracia, preferem fazer a parte deles, que é exercício, comprar um material, cuidar da caserna, é o que a gente está observando. Legalidade das coisas, o processo de enquadramento, não é só eles não, tá? Vários tipos de pessoas que vai no STF, a legalidade não é comprovada. A maneira de buscar os elementos para enquadrar a pessoa em crime não existiu. Foi tudo feito do modo arbitrário. Esse Tagliaferro é o brasileiro atualmente, o cara mais perigoso para o sistema, é o Tagliaferro. Não é a Rede Globo, não é o sistema de televisão, não é outra pessoa, o Tagliaferro. Se esse cara vier do Brasil e não tiver uma proteção pessoal, ele não vai passar 10 metros do aeroporto, ele vai quebrar ele. Se tem deputado no Rio de Janeiro, que é do Comando Vermelho, e tem delegado da Polícia Federal sendo preso do aeroporto, tu acha que não vai ter alguém dessa gangue aí esperando o Tagliaferro pousar no aeroporto para quebrar ele? Ah, não, foi tentativa de assalto, foi bala perdida. Cara, isso é realidade. Nós estamos na porra de um narco-estado. E o problema não é o Brasil, não é a nação não, tá? É o brasileiro. Glauber, o brasileiro, o nordestino, principalmente o nordestino, ele vicia o político
a comprar o voto. E o outro político, para não perder, ele tem mais dinheiro para comprar o voto daquele que está se vendendo. Aí você vê aqui, Glauber, vereador fudido, analfabeto, sem dente na boca, gastando 1 milhão, 2 milhões para ser eleito, e vai ganhar 7 mil por mês. Me explica essa conta, já falei, senhor, nós estamos no narco-estado. O que está acontecendo aí é só reflexo do que eu sempre falo. Por que esse juiz existe? Porque quem escolheu ele foi um cara chamado presidente da República, escolheu esses caras. E esses presidentes, geralmente, não são pessoas ilibadas, não têm moral para ser presidente, mas chegaram lá através do partido. Ou seja, nós estamos sendo destruídos internamente e, como não tem o que fazer e não tem como combater, fica arrumando o inimigo externo. O inimigo é o americano, o inimigo é o chinês. Não é, o inimigo somos nós. Nós, brasileiros, nós estamos destruindo o país mais lindo do mundo, com a melhor agricultura, a melhor paisagem, o melhor clima, tudo. Nós somos o melhor em tudo. E nós só temos canalhas nas 3 esferas do poder. Isso que é realidade. Bom, senhores, Carcará aí sempre incisivo, né? E deixando belas reflexões e diagnosticando, né, o problema do Brasil. Eu quero ouvir Júlio Roque e depois o Batata. O Tagliaferro, Júlio Roque, falou ali, né? Tá falando tudo, mas tá falando para os senadores, né? Senadores e deputados, para o Congresso brasileiro. Tá falando para a pessoa certa? Sua análise e depois essa provocação, por favor. Bem, Glauber, podemos ver agora o motivo muito claro do financiamento completamente descontrolado dos fact-check, que eram aqueles checadores, né, que tinham na internet justamente no período eleitoral. Por que eu estou falando isso? Para fazer uma conexão, porque está tudo conectado, exatamente tudo. Se essas denúncias que o Tagliaferro vem fazendo ao STF, ao ministro do STF, então nós vemos que tudo está interligado desde o começo. Nós vamos citar o governo anterior ao governo de Donald Trump, o governo de Joe Biden, que com certeza financiava, né, através do USAID, que já deu várias notícias, inclusive reagimos a algumas aqui na época, mas a gente pode fazer uma ligação direta, porque tudo isso é movimentado a muito dinheiro. Esse fluxo de dinheiro e esse investimento vem de ONGs patrocinadas por George Soros e através de uma instituição governamental americana da época, USAID, no governo de Joe Biden. Então está tudo interligado. Ninguém fez nada sozinho. Precisou muito dinheiro, muito esforço para chegar nesse nível de um sistema ditatorial do judiciário. Então as importâncias e as relevâncias das denúncias de Tagliaferro são muito incisivas, muito precisas, mostra que ele tem informações privilegiadas sobre o que acontecia, até porque era assessor direto do ministro Alexandre de Moraes. Então não tem muito do que se discutir, né? Ele fazendo tais afirmações dessa. Então também a gente tem que ver que quem tem pouco não tem nada. É assim, ele jogou no ar algumas dessas notícias, como o Miquel falou, 8 horas de depoimento. Com certeza ele ainda tem carta na manga e essas cartas são formadas os ais. O as de espada, o as de ouro, o as de copas e o as de paus. Exatamente. A pior cartada fica sempre guardada para o final. Então eu acho que isso ainda vai ter muito desenrolar e eu acho também uma coisa. Em qualquer país sério, Glauber, com certeza esse juiz ele teria sido afastado de suas funções, esperado para essas investigações quanto às denúncias se chegarem ao fim, e só assim depois ele poder ter o poder de juiz. Mas aqui não é assim que funciona. Ele está com poder pleno e ainda brigando com todos que o acusam. Pois é, Júlio Roque, enquanto eu te ouvia, eu pensava, cara, no Brasil, denúncias desse tipo têm efeito zero. A imprensa tem pouco interesse e nada acontece com a autoridade. O Batata, eu estou equivocado, ou os senhores, né, congressistas brasileiros vão fazer o que a nossa manchete aí está questionando, né? Será que vão anular o julgamento? Vai ter força? O que tu acha, Batata? É apavorante, é impressionante quando dá
se você analisar todo esse depoimento do Tagliaferro que eu venho acompanhando, como que a ausência de conhecimento, me parece que é a ausência de conhecimento jurídico, ou que os caras estão fazendo do depoimento um show de pirotecnia. Tá parecendo um show eleitoreiro. Porque não há uma pergunta contundente para realmente incriminar o cara. Qual é a direção do processo? É suspender o processo do Bolsonaro? Não. Eu não estou dizendo que eu estou achando que está certo ou está errado o julgamento de Bolsonaro, mas a direção é essa? Não. O objetivo é esse? Não. Vai suspender o processo? Não. Não há um mecanismo jurídico capaz de suspender o processo exercido pelo Senado Federal. Não tem. Não tem. Isso pode municiar o processo para os defensores do Bolsonaro, consubstanciar o processo e entrar com recurso. Olha, é ilegitimidade do juiz, porque é ilegítimo, sim. Aquela posição do Tagliaferro, dá para formalizar o processo? Sim. Agora, o Senado, não há um mecanismo legal. Aí eles ficam, vamos acabar com o processo, destrói tudo. Então é o que? Anarquia? Vamos analisar a coisa legal, porque se você não analisar, isso a gente não sai do mesmo passo. Fica, sabe, esse show de pirotecnia. Eu quero que aconteça as coisas, mas se não andar pelo caminho correto, não vai, fica só uma brincadeira, fica só uma palhaçada. As perguntas repetitivas, é mesmo? Ele perseguia só da direita? Só da direita. Faz constar. Já constou, já, na outra folha, que o cara é ilegítimo para julgar qualquer pessoa que fosse da direita. Ele é ilegítimo até para julgar o Bolsonaro, porque o Bolsonaro não é presidente e o STF não tem que julgar ele. E que todos são inimigos políticos, são mesmo. Todo mundo sabe disso, pô. A questão não é essa. A questão é o seguinte: vamos usar o meio legal para que a coisa funcione. Parece que não é isso que está ocorrendo. As denúncias do Tagliaferro já existiam e já eram concretas há muito tempo, antes do depoimento. E já era para ter formalizado documento para que se desse entrada no STF para qualquer outra ilegitimidade do juiz, ilegitimidade do processo, acaba com o processo, peça suspensão, que era pela via legal, com os depoimentos o que a rede social já publicava, já era para ter sido feito e não foi feito nada. Agora, se ele depor e fizer no Senado, aí vai fazer o quê? Força de quê, gente? Legalmente não existe. Aí eles estão fazendo o quê? Formalizando documento, criando para que outras pessoas, que o outro país venha aqui, olha, tá vendo a injustiça? É isso? Show de pirotecnia, tá errado o caminho. Bom, senhores, o que o Batata está dizendo aí é que é o seguinte, né? Vai ter recurso, pelo menos assim eu entendi, Batata. Mas não vai mudar nada, cara. O recurso quem vai julgar vai ser o próprio STF. Todo mundo já sabe, né, que tem uma direção, né, no espectro de direita. Os senadores questionam isso, mas tem que ter a força, né, para... eu fico imaginando a força para poder barrar, né, parar o cara, né? Um país aí de primeiro mundo, um escândalo desse, né? O cara já teria sido afastado. Eu quero ouvir o Miquéias. Miquéias, não foi aí nesse mesmo argumento ou coisa parecida, né? Que tinha ali uma caça às bruxas só para um lado, né? E aí, na época do juiz Sérgio Moro, com o PT, com o Lula, e no final anularam todo o processo de todo mundo e foi efeito cascata para todos. Você acredita que no futuro isso vai acontecer no Brasil também? Ou o STF vai barrar tudo, o Senado vai ficar com o rabo entre as pernas e nada vai acontecer? Quero ouvir, você pediu para ter uma segunda participação, sua análise para a gente fechar esse bloco. O Glauber, foi exatamente isso. A Lava Jato foi extinta pela Vaza Jato. E hoje nós temos esse processo aí dos atos golpistas em vias de ser extintos pela Vaza Toga. O problema é que o Senado, pelo menos a oposição, não está conseguindo fazer frente ao Alcolumbre. 41 senadores não conseguem fazer frente ao presidente Alcolumbre,
um único travando todo o processo. Mas a ideia seria exatamente a mesma. E ainda tem uma galera que critica a validade da fonte, a validade da informação. E aí eu destaco que quem foi que deu luz a essa questão do Tagliaferro foi o Glenn Greenwald. Eu confundo um pouco o nome dele. O Glenn é o mesmo cara que deu origem à Vaza Jato. O mesmo cara que no Intercept vazou todas as conversas ali entre o Sérgio Moro e Deltan Dallagnol, dando início à anulação de todos esses processos. E é esse mesmo cara agora que está trazendo essas questões contra as decisões do Alexandre de Moraes. Só que agora a imprensa parece não estar dando a mesma importância. Não se sabe se por medo ou por interesse. Mas o fato é que o Eduardo Tagliaferro afirmou, olha, a Folha está de posse aí de 6 GB de conteúdo, a CNN estava há meses recebendo esse material, eu cheguei a gravar entrevistas com eles, e eles do nada resolveram parar. E aí a dúvida que fica, se é interesse ou medo da imprensa em divulgar isso aí que está sendo falado. Inclusive, a gente tem que, mesmo com o Tagliaferro falando tudo que estava falando durante 8 horas de sessão, as notícias sobre o que ele falou não repercutiram como capa de jornal ou como manchete principal nos sites da imprensa tradicional. Bom, Miquéis, o que eu vejo é o seguinte, cara. A imprensa também já tem o seu lado, né? A imprensa também já bate, né, no espectro de direita, né? Então, assim, de fato, o Brasil tem esses dois polos políticos, né? E a estrutura, o deep state, né, tem um lado, né? E essa força tem se confirmado com o passar do tempo, né? E vamos aguardar, né? Alguém no chat falou, eu estava lendo no chat aqui, alguém no chat falou assim, vai fazer o quê